Gravação iniciada. Retornando no intervalo, hoje, dia 14 de julho, sessão da manhã ainda, então 11h17, retornando no intervalo, a partir do item 12 agora. Então, item 12, recorrente Fazenda Nacional, recorrida Euler Marques Póvoa. A palavra é a relatora, doutora Tatiana. Tá. Trata-se de um recurso especial interposto pela Fazenda contra acórdão 3002.000.114 da segunda turma extraordinária da terceira sessão, que por maioria de votos acatou o preliminar suscitado no recurso e no mérito por maioria de votos do provimento de recurso voluntário, consignando a seguinte ementa. A multa prevista na DI, no Decreto-Lei 3766, artigo 107, inciso 7º, a linha B, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833, deverá ser aplicada aos casos em que a importação tenha sido realizada após a sua entrada em vigor, não sendo possível verificar do auto de infração a data do ato impunível, há de ser cancelado o auto de infração por nulidade material. Então, a Fazenda interpôs recurso contra o referido acórdão, trazendo, entre outros, que a multa aplicada é prevista no artigo 107, pela importação de mercadoria estrangeira tentatória moral, aos bons costumes, à saúde e à ordem pública, sem prejuízo da aplicação da pena prevista no inciso 19 do artigo 150 do mesmo decreto-lei. No caso concreto, no estabelecimento da interessada, encontrava-se a máquina de caça-níqueis, mercadoria essa contrabandeada, isto é, cuja importação é proibida por lei, considerada tentatória moral aos bons costumes da saúde e ordem pública. Trata-se de apreensão de mercadoria contrabandeada, na data da apreensão, com constatação da infração pela autoridade fiscal competente, que ocorre o fato infracional punível. Considerando que, na hipótese desses autos, a apreensão ocorreu em data que já estava evidentemente vigente a Lei 10.833, a qual fundamentou a exigência da multa pecuniária objeto do presente processo, não há que se falar em nulidade material do auto de infração impugnado. Em despacho foi dado seguimento ao recurso, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões. Posso ir direto ao voto, presidente? Sim, direto ao voto. Dependentes da análise do recurso especial interposto pela Fazenda, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendido os requisitos do artigo 67 do RICAF, o que concordo com o despacho de admissibilidade. Tá? Eu trouxe aqui uma parte do despacho de admissibilidade que, ao meu ver, comprovou a divergência. Então, estou conhecendo o recurso especial interposto pela... Aqui está sujeito passivo, mas é Fazenda Nacional, tá? Deixa eu até alterar aqui. Ventiladas tais considerações, sem delongas, concordo com o impecável voto do acordo recorrido prolatado pela nobre conselheira Maria Eduarda, o que peço licença para transcrevê-lo, né? Conforme acima relatado, a presente demanda versa sobre a aplicação da penalidade pecuniária motivada pela apreensão de placa eletrônica para máquina caça-níquel encontrada em poder da autuada através da operação da Polícia Federal, conforme descrito no auto de apresentação e apreensão, de 22/2/2006. A penalidade aplicada encontra-se prevista no artigo 107, né, como eu já tinha dito aqui. O auto de infração embasou-se ainda nos seguintes dispositivos legais, constantes do regulamento aduaneiro, vigente à época dos fatos, que é o artigo 602, constitui infração, né, toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe inobservância por parte de pessoa física ou jurídica de norma estabelecida ou disciplinada neste decreto, e tem um parágrafo único que fala: salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente do responsável e da efetividade da natureza da extensão dos efeitos do ato. O artigo 603 fala que responde pela infração, conjunto isoladamente, quem quer que de qualquer forma concorra para a sua prática ou dela se beneficie. E o 604 que aplica a multa. O 618 fala da aplica-se a pena de perdimento da mercadoria no segundo hipótese por configurar em dano ao erário, né? Mercadoria estrangeira, tentatória moral, os bons costumes da saúde ou a ordem pública.
O contribuinte apresentou impugnação administrativa através do qual alegou resumidamente que não é importadora nem proprietária das mercadorias em comento e que não poderia ser responsabilizada apenas por ser proprietária do estabelecimento onde as mercadorias forem encontradas, né? Defende que, conforme a nota fiscal e laudo de assistência técnica anexados aos autos, o importador das mercadorias é a Gran Columbius, importadora, exportadora limitada, e a destinatária é Games Line Limitada. Desconhecia a existência de placas estrangeiras dentro das máquinas caça-níqueis e que não possui conhecimento técnico, razão pela qual, ainda que tivesse aberto as máquinas, não poderia identificá-las nem saber da proibição de sua importação, e que apenas alugou um espaço dentro do seu estabelecimento comercial para a colocação das máquinas, como de praxe em sua cidade e de conhecimento das autoridades públicas, né? A DRJ entendeu por manter o auto de infração combatido com foco nos seguintes fundamentos, aqueles fundamentos que eu já disse aqui. Eu vou pular aqui, vou ler a parte que, pelo menos, eu considerei aqui. Somente. Em 23/3/2006, a página 15, foi lavrado auto de infração para aplicação da pena de perdimento das referidas placas. Todavia, o que aqui está se tratando é a aplicação da penalidade específica pela importação de mercadorias estrangeiras tidas pela autoridade fiscal, como atentatórias à moral, dos bons costumes, à saúde ou à ordem pública. Tudo amparado no artigo 107, inciso 7º, a linha B do Decreto-Lei 3766. Nesse ponto, tem que a fiscalização não cuidou em apontar de forma precisa e fundamentada se a importação em questão se deu na vigência desse referido dispositivo legal, bem como quem a praticou ou de qualquer forma haja concorrido para a sua prática ou dela tenha se beneficiado. Assim, especificamente, se falando no âmago da penalidade aqui em discussão, percebe-se a fragilidade das provas apresentadas contra a impugnante. Pois bem, reza o artigo 142 do CTN que a condição do crédito se dá pelo lançamento de competência privativa da autoridade fiscal, compreendido como procedimento administrativo vinculado e obrigatório, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, apurar o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Dessa forma, como se verifica no caso, não logrou êxito a autoridade lançadora em demonstrar inequivocadamente a ocorrência do fato típico. Como na atividade do lançamento cabe à administração tributária empregar todos os meios disponíveis de informação para conhecer e comprovar o fato jurídico, permanecendo-se no processo administrativo o estado de incerteza quanto aos elementos constitutivos do lançamento, a regra é que a decisão deva ser pela não exigência da exação ou penalidade. Dessa forma, privilegiando-se a garantia constitucional da razoável duração do processo, aplicável tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, e considerando que já fora dada à autoridade lançadora, por ocasião da constituição do crédito, a oportunidade de trazer aos autos os necessários elementos probatórios, bem como o princípio da interpretação benigna ao acusado, prescrito no artigo 112, devido a remanescer dúvida quanto à subsunção dos fatos à norma, isto pela insubsistência do lançamento em discussão. Sobre o tema, também já se manifestaram os conselheiros do CARF, a exemplo do trecho do voto circulacionado proferido pelo conselheiro Gileno, no acórdão 3302.002.362, oportunidade em que foi também acompanhado pelo Paulo Guilherme Derolege e Alexandre Gomes, né? Então, eles também trazem aqui, esse caso é bem específico, porque realmente, a meu ver, há dúvidas em relação à subsunção dos fatos a tipicidade aqui colocada. Em resumo, aqui,
uma parte. Há de ser reconhecida a nulidade do auto de infração combatido em razão da ausência de elementos suficientes à confirmação acerca da aplicabilidade no tempo da penalidade aplicada no caso concreto analisado, ou seja, se a norma já se encontra em vigor à época da infração ali indicada, que a importação de mercadoria estrangeira atentatória moral aos bons costumes da saúde e à ordem pública. É importante que se ressalte que a conclusão que se chega nessa oportunidade esbarra na identificação da nulidade do auto de infração combatido. Não se está aqui dispondo que não existiu a infração combatida, mas apenas que não é possível se aferir da análise do auto de infração se a norma que instituiu a penalidade encontrava-se vigente também quanto aos fatos geradores aqui analisados. Sendo assim, considerando que a penalidade aqui tratada foi introduzida no ordenamento jurídico em 2003, tal penalidade apenas poderia ser aplicada no que concerne as importações realizadas posteriormente à sua entrada em vigor, pois não há que se falar em retroatividade da norma que impõe penalidade outrora inexistente. E como não há como se identificar a data em que as importações foram realizadas, não se sabendo se ocorreram antes ou depois da entrada em vigor da Lei 10.833, que instituiu a penalidade aqui analisada, é de se considerar o lançamento improcedente, esse que deverá, nos termos do artigo 10 do Decreto 7235, ser devidamente motivado quanto à condição do crédito tributário exigido, tornando o auto de infração combatido nulo de pleno direito. Ademais, há que se observar também a inteligência do artigo 105 do CTN, que traz que a legislação tributária aplique-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116. Não há como se aplicar penalidade a um evento que ainda não era hipótese de incidência para tal penalidade. Então, estou trazendo também o decidido nos acordos 3.002.000.108, 3.002.002.363, que também traz que a responsabilidade por infração à legislação aduaneira é objetiva e extensiva a quem quer que de qualquer forma concorra para a sua prática dela se beneficie, e a partir da publicação da Lei 10.833.03, a importação de máquina do tipo caça-níquel, considerada como mercadoria atentatória moral aos bons costumes, passou a ser punível também com multa pecuniária no valor de 1.000. Em vista do exposto, eu nego provimento o recurso especial interposto pela Fazenda. A princípio, pelo que eu vi aqui da discussão, ela se aplica em relação à infração, né? Se eu posso considerar como a infração a data da importação, que nesse caso ocorreu anteriormente à lei, ou a data da apreensão, entendeu? Porque eu acho que há julgados também, só para vocês terem todos os entendimentos, que eles consideram como infração a data da apreensão, né? Então, assim, mas o meu entendimento é outro. Então, por isso, assim, só para colocar todos os pontos, tá, para vocês. Então, eu estou negando o provimento do recurso especial interposto pela Fazenda, tá? Concordando com o acordo recorrido. Doutor Andrada. Bom, de fato, essa matéria não é nova, nós julgamos uma série de processos na sessão passada, da relatoria do Dr. Rodrigo, mas, assim, eu vou manter o entendimento dado na sessão passada, que foi defendido pelo Dr. Luiz Eduardo, de que, no caso, se o contribuinte não comprovar a data da importação, considera-se a data da importação a data da apreensão. Porque, no caso, as máquinas caça-níqueis foram apreendidas e o contribuinte apresentou os documentos que supostamente seriam de importação de 1999, só que os documentos não têm nenhuma ligação com as máquinas apreendidas. Então, eu mantenho o entendimento de que, nesse caso, o ônus é do contribuinte, que é importação proibida, né? Então, eu dou provimento, abro divergência com devida vênia, para dar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, restabelecer a multa aplicada. O Andrada, o que foi decidido na última sessão, mas acho que foi unânime, viu? Foi um relatório que eu fiz, um voto que eu fiz,
Não foi aquele que deu 3 votações? Que deu a incidência lá do regimento do CARF, que teve 3 teses e depois a gente foi obrigado a votar 2 teses? Foi esse? Eu não lembro se foi esse. Foi esse. Eu, Dr. Luiz, Dr. Jorge, defendi a manutenção da multa. R$1.000, eu reduzi a doutora Tatiana defendia o cancelamento. Eu sei que ficou entre o cancelamento e a aplicação da sua tese de aplicar a multa de... Sim, foi isso mesmo, Andrade. É alguma coisa de 500 e poucos reais, alguma coisa assim. de R$18. É R$18, é. Tá, então vamos à votação. Então, o Andrada está dando provimento de recurso à fazenda e mantendo a multa de R$1.000. É isso? Eu só vou recuperar a pauta da semana passada, para confirmar, mas acho que foi isso mesmo. Eu acho importante recuperar para a gente... É bom recuperar a ata, sim. Eu estou aqui com os votos. Vai até facilitar anotar a votação de agora. Então, se o senhor me dá um momento... Eu lembro que no meu voto eu não considerei a data da apreensão, não. Eu considerei a data da importação. Como ela não foi comprovada, eu usei o regulamento original, o texto original da lei. Eu estou vendo aqui eu já recuperei e de fato houve as teses, né? E no final o resultado foi o seguinte: acordo dos membros colegiados por unanimidade de votos em conhecer do recurso especial, era um recurso à Fazenda, e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial a fim de se que reduza a multa para R$ 18,34. Vencidos os conselheiros Andrada, Luiz, Jorge e Vanessa, que lhe deram provimento integral. Conforme o artigo 60, anexo 2 do RICARF, em primeira votação, as conselheiras Tatiana e Érica votaram por negar provimento ao recurso especial. Então, é aquele caso mesmo. Eram itens 32, 33, 34, 35 e 36 da pauta. Todos anotados dessa maneira. Pauta passada. Tá, então vamos à votação. Aqui agora para a gente ter o nosso resultado, que provavelmente vai ser igual. A doutora Tatiana nega provimento do recurso. Doutor Andrada dá provimento do recurso. Doutor Luiz. Acompanha a divergência aberta pelo doutor Andrada, dando provimento ao recurso. Doutor Valci. Só uma dúvida, doutor Andrada e doutor Luiz Eduardo. Eu votei na sessão passada... Você votou com o doutor Rodrigo. Ou se você dá provimento nessa parte aqui. Dou provimento nessa parte. Não é? Perfeito. Empate. Provimento parcial. O senhor está abrindo a segunda divergência, que é o voto que na sessão passada doutor Rodrigo apresentou como relator. E o senhor tinha acompanhado. Perfeito. Então, voto com essa divergência parcial, digamos assim. Você quer fundamentação, Valci? Espera daqui a pouquinho, o meu voto eu fundamento. Pode ser. A minha fundamentação, em resumo, é o seguinte. Era para ser a data da apreensão. Perfeito. Mas não se tem prova dessa data da apreensão. E como há uma multa, aí eu coloquei que cabe a fiscalização comprovar, porque ela está autuando, ela está multando. E a fiscalização não comprovou. Como a fiscalização não comprovou, a data passa a ser anterior à data da mudança aqui, que mudou para R$1.000. E o artigo 77 fala: os artigos tais, 107, de 18 de novembro de 96, passam a vigorar com as seguintes alterações. Então ele alterou, não quer dizer que ele não existia. Se ele não existia, não teria essa palavra alterou. Então passa as seguintes alterações. Aí colocou aqui R$1.000, aplica essa multa de R$1.000.
para mercadoria, importação de mercadoria estrangeira, tentatória moral, bons costumes, saúde e ordem pública, sem prejuízo da aplicação da pena prevista no inciso 19 do artigo 105. E qual que é a redação original? Então, se a fazenda não conseguiu comprovar que foi depois, então não estou aplicando 1.000, estou aplicando o original. O original fala 50 cruzeiros, se não me engano. 50 mil cruzeiros. E quais foram as alterações depois de 50 mil cruzeiros? Foi só atualização monetária. Então o artigo sempre existiu, desde 66 que o artigo existe. Só foi sendo atualizado monetariamente, depois que ele mudou para R$1.000, porque o valor foi ficando muito irrisório. Aí eu usei o valor original. Como a fiscalização não comprovou que foi depois, o contribuinte também não, então presume-se que aplica a pena mais benéfica, já que não teve comprovação para a aplicação da pena menos benéfica. Aí aqui no final tem uma parte aqui, ó, que fala a redação alterada, não legislação nova. Artigo 638. No caso de mercadoria estrangeira, tentatória moral, aos bons costumes, a saúde ou a ordem pública, a que se refere o 19 do 618, será aplicada ao responsável pela infração a multa de R$ 18,34. Mais uma vez, por que esse valor? Porque não tem comprovação de 100 mil. E também não posso dispensar a multa, quando a relatora fez, a doutora Tatiana, relatora, né, doutora Tatiana? Relatora. Eu não posso também dispensar a multa, porque existia multa. Sim, sim. E a questão é o valor original ou a questão de R$5.000? O artigo 112 CTN tem parcial provimento para reduzir a multa de 18,34. Perfeito. Então, eu abro divergência para dar provimento parcial com o valor original da multa. Esse é o meu voto. Exato. E que foi meu voto também na sessão passada. Isso. Perfeito. Então, doutor Jorge. Eu acompanho a divergência aberta pelo doutor Andrada, presidente, conforme eu já tinha votado na sessão passada. Isso, doutora Érica. Então, eu acompanho a relatora, né? Isso. Doutora Vanessa. Eu acompanho a divergência do doutor Andrada, presidente, como nós tínhamos votado na sessão passada, e inclusive eu fui relatora de um ou dois processos semelhantes, já tinha externado essa posição, porque nesses casos dificilmente eu vou ter uma nota fiscal que comprove a data dessa importação, né? Por isso que a gente considerou que é a data da apreensão. Então, eu mantenho meu entendimento. Exatamente. O voto da senhora. E o meu voto é que eu já adiantei na fundamentação aqui, que eu passei para o Valcir. Ele dá provimento parcial. Isso. Então, doutor Luiz, ajuda de novo aí, o senhor fez. Perfeitamente, presidente. Olha, nós temos 4 votos por dar provimento, sem o presidente, que são doutor Andrada, eu, doutor Jorge, doutora Vanessa. Temos 2 votos por negar provimento, doutora Tatiana, doutora Érica. E temos 2 votos por dar provimento em parte, que é o doutor Valcir e o senhor. Portanto, o procedimento é dos menos votados para o mais votado, 2-2. Então, teríamos que julgar as posições da relatora, doutora Tatiana, e do doutor Valcir. Das 2 a que ganhar, vai ser julgada a posição do doutor Andrada. Pode ser, presidente? Exatamente isso. A doutora Começando pela relatora, né? Pela relatora, lógico. Doutora Tatiana. Então, em relação às matérias, eu então dou provimento parcial, né? Não. Não? Perdão, está sendo... Presidente, o senhor me dá a palavra? Sim. Sim. Está sendo julgada a proposta da senhora e a proposta do doutor Valcir. Dessas 2, qual a senhora vota? Parece que é da senhora. Desculpa.
doutor Luiz. Perfeito. Eu pensei que Doutor tinha ficado Andrada, outro. voto. A senhora nega provimento. A senhora Eu estou mantém o negando. voto. Eu estou negando provimento. Isso, a senhora manteve seu voto. Isso. Entre as duas, doutor Andrada, como o senhor vota? Provimento parcial. Perfeito, eu também acompanho provimento parcial. Doutor Jorge. Não, acompanho o provimento parcial. É o doutor Valci também. Doutor Valcir, fiel do provimento parcial. Possivelmente vai votar no dele. Perfeito. Doutora Érica. Eu acompanho a doutora Tatiana. Perfeito, mantém seu voto. E doutora Vanessa? Provimento parcial. Então, entre negar provimento e dar provimento parcial, foi vencedora a tese de dar provimento parcial. Vamos agora votar a tese de dar provimento parcial com a tese de dar provimento, começando pela relatora. Doutora Tatiana, entre essas duas, parcial ou provimento, qual das duas a senhora vota? Entendi, doutor Luiz. Provimento parcial. Igual doutora Andrada. Andrada. O microfone está desligado. Dá um provimento integral a recurso da Fazenda. Isso. Eu acompanho o provimento integral. Depois de mim, doutor Valcir. Valcir. Provimento parcial. Perfeito. Doutor Jorge. Provimento integral ao recurso da Fazenda. Doutora Érica. Provimento parcial. Doutora Vanessa. Eu dou provimento. Integral. E presidente, como o senhor vota? Aí eu dou o provimento parcial. Pronto. Então o resultado ficou exatamente igual. Nos termos do artigo 60 do RICAF, foi dado provimento em parte para redução da multa, pelo voto de qualidade, para redução da multa para R$ 18,34. Vencidos Luiz Eduardo, Andrada, Jorge e Vanessa, que davam provimento ao recurso da Fazenda. Originalmente votaram por negar provimento ao recurso as conselheiras Tatiana e Érica. Exatamente isso. Eu só acrescento, então, que fará o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Ossos. Perfeito. Operação. Voto vencedor, Rodrigo. E a questão do valor, doutor Luiz Eduardo, é o mesmo valor, 18? 18,34, que é o valor de 50 mil cruzeiros atualizado conforme voto do presidente na sessão passada. Perfeito. Obrigado. Passando ao próximo item, tem 13. Opa, presidente, eu tenho uma dúvida. Sim, doutora o senhor faz o voto vencedor, eu posso deixar o meu voto do jeito que está, porque independentemente de eu ter votado depois dando provimento parcial? Sim, doutor Luiz. É uma mera sugestão para deixar claro a quem vai ler, em que pese nos termos do artigo 60 eu ter acompanhado o voto vencedor, originalmente meu voto foi por negar provimento conforme abaixo. Aí fica muito claro. É apenas uma questão de clareza, porque já vai constar em ata isso. Certo. Mas para quem está lendo o voto, fica mais fácil de entender. Tá bom. Vai constar em ata, eu também vou explicar no voto vencedor. Vou fazer um preâmbulozinho do voto vencedor. Vou pegar o resultado da ata e vou colocar no preâmbulo do voto vencedor. Ok. Obrigado, presidente. Então, proclamado o resultado do item 12, vamos ao item 13. O doutor Luiz Eduardo, recorrente Fazenda Nacional, recorrida Citil Logística. 13, 14, 15 e 16 são iguais? São parecidos. Eu vou apresentar o primeiro com mais detalhes e os outros somente as nuances. Pode ser, presidente? Perfeitamente. Então, no item 13, nós estamos falando daquela multa do controle aduaneiro que é de informação ou em prazo imediato, ou de 2 dias, ou de 7 dias, conforme o artigo 37 da Instrução Normativa número 28 de 94, alterada pela 510 de 2005
e alterada pela 1096 de 2010. O fato gerador aqui é de 2004, então o prazo era imediatamente, mas a informação foi posterior a 7 dias. Eu peço licença para já ir até a decisão recorrida. Aqui a decisão recorrida deu provimento ao recurso voluntário, entendendo que a norma original tinha expressão inexequível, conforme já foi debatido aqui. Só que o recurso voluntário, ele trata de falta de tipificação legal, ilegitimidade passiva, princípio da razoabilidade, inexistência de prejuízo ao erário e ausência de dolo ou má-fé. Nada disso foi discutido porque foi uma prejudicial a todas essas alegações. Então, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial pedindo a aplicação da IN posterior, que alargou o prazo porque seria lex Mitchell no termo do CTN, artigo 106, com aplicação retroativa. Foi dado seguimento ao recurso e não foram apresentadas contra-razões. Posso passar ao voto, presidente? Perfeitamente. Então, aqui eu conheço, eu entendo que é lex Mitchell, portanto, eu aplico o prazo de 7 dias. No caso, é incontroverso que a informação foi apresentada depois, o atraso foi de 30 dias, aplico o artigo 106 do CTN e dou provimento para afastar a falta de tipificação legal do lançamento, com o retorno dos autos ao colegiado ACOR para análise das demais questões postas no recurso voluntário, especialmente a legitimidade passiva, a inexistência de prejuízo ao erário ou a ausência de dolo ou má-fé. É como voto, presidente. Dou provimento com retorno. Perfeitamente, doutor Andrada. Com o relator, presidente. Doutora Tatiana. Bom, a gente já votou esse tema pela manhã, né? Então eu abro divergência, porque eu acho que o termo imediatamente após traduz realmente subjetividade e não possui delimitação jurídica objetiva a determinar o cumprimento da obrigação de registro, né? Ou seja, não define o prazo. Então, eu abro divergência. Doutor Luiz, o relator. Doutor Valcir. Como já expressamos, né? A questão, a expressão aí é execuível, é 2004, né? A época, então voto com a divergência. Doutor Jorge. Acompanho o relator, presidente. Doutora Érica. Acompanho a divergência. Doutora Vanessa. Acompanho a divergência também. Então, eu também já fiz vários votos nesse sentido, os mesmos termos aqui do relator. Então, também vou acompanhar o relator. Então, foi dado provimento pelo voto de qualidade ao recurso da Fazenda, com retorno dos autos ao colegiado ACOR, para análise das demais questões postas no recurso voluntário. E pode ser exatamente o doutor Vanessa que anota também, exatamente igual a conclusão aqui. A parte dispositiva do voto do Dr. Luiz, né? Tá ótimo. A dispositiva vai para a ata, só acrescenta dar provimento pelo voto de qualidade. Ok. Doutor Luiz, próximo item. Próximo item, item 14, presidente, é um recurso da Fazenda Nacional, mesmo assunto, período também é de... Só que aqui é mês 10 e não mês 8, e a discussão exatamente a mesma. No caso, o atraso foi um pouquinho diferente, o atraso foi de 12 ou 19 dias, mas ambos superiores a 7. Então, repito meu voto e dou provimento com retorno. É como voto, presidente. Doutor Andrada.
Com o relator, presidente. Doutora Tatiana. Sem microfone. Desculpa, eu peço VN e abro divergência. Doutor Valcir. Com divergência. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com divergência. Doutora Vanessa. Acompanho a divergência. Então, exatamente o mesmo resultado. Dado provimento pelo voto de qualidade para afastar a falta de tipificação legal do lançamento, com retorno dos autos ao colegiado da COR, para análise das demais questões postas no recurso voluntário, especialmente as alegações de falta de legitimidade passiva, inexistência de prejuízo ao erário e ausência de dolo ou má-fé. Então, doutor Luiz, item 15. Presidente, o item 15 é exatamente igual, só que o mês é de novembro e o atraso foi de 12 dias, no caso. Então, eu voto da mesma maneira que no anterior. Dou provimento com retorno. Okay. Alguém muda o voto? Então, foi exatamente o mesmo resultado. Dado provimento por voto de qualidade, com retorno dos autos ao colegiado ACOR, para análise das demais questões postas no voluntário, especialmente legitimidade passiva, inexistência de prejuízo ao erário e ausência de dolo ou má-fé. Vencidas doutora Tatiana, doutor Valcir, Érica e Vanessa, que negavam provimento. Exatamente. Posso passar o item 16, presidente? 16. A palavra, relator. Perfeito. O item 16 é de dezembro de 2004, é exatamente a mesma situação. E, no caso, o atraso foi de 9 dias. O atraso foi de 9 dias, portanto, mais do que 7. Eu estou, de novo, dando provimento com retorno. Estava sem som. Sem som. Igual ao outro, doutor Andrada. Com o relator, presidente. Doutora Tatiana. Presidente, abro divergência. Doutor Valcir. Com divergência. Doutor Jorge. Acompanhe, presidente. Doutora Érica. Com divergência. Doutora Vanessa. Com a divergência. Também estou votando com o relator. Então, do mesmo modo. Dado provimento ao recurso deposto pela Fazenda, pelo voto de qualidade, para afastar a falta de tipificação legal do lançamento, com retorno dos autos ao colegiado da COR, para análise das demais questões postas no recurso voluntário, especialmente alegações de falta de legitimidade passiva, inexistência de prejuízo ao erário e ausência de dolo ou má-fé. Proclamar o resultado, item 17. O item 17, Luiz. posso, presidente, por favor? Sim, com a palavra, relator. Perfeito. Esse é diferente, é um recurso da Fazenda Nacional, interessado é detém química, o tributo é imposto de importação, o período é janeiro de 2001 e o assunto é uma questão de processo administrativo fiscal. Vamos ao caso. Foi lançado imposto de importação IPI com os acréscimos por descumprimento de condições para aquele regime de exportação temporária. O assunto de fundo era o seguinte: foi mandado para o exterior um catalisador já exaurido para beneficiamento. E quando da reimportação, foi oferecida a tributação um valor a menor. Foi a diferença entre o tributo devido na importação e o tributo que seria devido sobre um catalisador novo e não sobre o exaurido. Essa diferença é que foi objeto de lançamento. O sujeito passivo impugnou, requerendo cancelamento do lançamento, alegando inocorrência do fato gerador. A DRJ, em Salvador, deu parcial provimento à impugnação para exonerar a multa sobre o imposto por classificação errônea, não constituir infração passível de multa, desde que ele esteja descrito corretamente e não se constate dolo. O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, repisando as alegações da impugnação,
E aí, na decisão recorrida, foi dado provimento ao recurso voluntário. Acórdão 303.31.534. Entendeu-se que o catalisador à base de platina tem, por ocasião da exportação temporária, uma classificação específica, seja ele material novo ou exaurido. Porém, a Fazenda Nacional apresentou embargos com relação a alegando uma omissão quanto à data de interposição do recurso voluntário. A Fazenda alega que o voluntário estaria intempestivo e que a decisão recorrida não tinha se manifestado sobre essa intempestividade. Argumenta que a ciência se deu em 27 de agosto do ano de 2002, que saudade, portanto, com prazo que seria de até 26 de 9 de 2002, e a apresentação do recurso teria acontecido um dia depois, em 27 de 9 de 2002. O julgamento foi convertido em diligência, nos termos da Resolução 303.01.098, e foi proferida uma decisão no Acordo Integrativo em Embargos 303.33.591, sem efeitos infringentes. O argumento foi que a data do aviso recebimento parecia ter sido gravada por uma outra pessoa que não o signatário, o que não dá isso como prova do recebimento e que não consta dos autos o conteúdo da intimação. Então, Luiz? Estou passando. Foi apresentado recurso especial. Se tivesse caído a internet. Não, me desculpa, presidente, é só um minuto. Eu estou conferindo aqui no meu resumo para ficar mais rápido. Foi apresentado recurso especial pela Fazenda Nacional para discutir justamente os critérios de tempestividade do recurso voluntário. Foi apresentado como paradigma o Acórdão 106.14.266, e a Fazenda alegou que o ônus de comprovação da não realização da intimação seria do sujeito passivo, que, no caso, houve um recebimento regular de aviso de recebimento, AR, assinado pelo contribuinte. O presidente da Câmara negou o seguimento ao recurso especial, mas foi interposto um agravo provido pela presidência da Câmara Superior e dado seguimento ao recurso. A Fazenda, em contrarrazões, pede em preliminar o não conhecimento e no mérito requer a negativa de provimento para manutenção. A Fazenda, perdão, o contribuinte, ele em preliminar alega não conhecimento e no mérito requer a negativa de provimento ao recurso para manutenção da decisão recorrida. É o relatório, presidente. Posso passar ao voto? Pode ao voto direto. Sim, senhor. Com relação ao conhecimento aqui é importantíssimo no meu entendimento. Eu não estou conhecendo o recurso do recurso da Fazenda Nacional, porque entendo que não há similitude fática mínima para estabelecer divergência jurisprudencial entre o recorrido e paradigma. Porque no recorrido temos uma questão muito específica, o motivo para a não aceitação da informação constante do aviso de recebimento foi o de que a data do AR parece ter sido gravada por outra pessoa que não o signatário e que não consta dos autos o conteúdo da intimação. Agora, no paradigma, a discussão posta foi outra totalmente diferente, porque admite-se ter sido realizada a entrega, mas o recebimento foi feito por uma outra pessoa no mesmo endereço e não diretamente pelo sujeito passivo. Essa diferença entre os motivos de não aceitação do AR torna a discussão totalmente diferente e, portanto, eu não estou conhecendo. Vamos votar em separado conhecimento ou posso passar ao mérito, presidente? Separado conhecimento. Sim, senhor. Doutor Andrada.
Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Realmente aqui não há similitude fática, eu acompanho o relator. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator, não conheço. Doutora Vanessa. Acompanho também o relator pelo não conhecimento, presidente. Esse processo teve o último despacho dele em 2009, ou seja, tem 11 anos que está esperando. Teve admissibilidade bem antes de 2009, depois teve agravo, que a doutora Judite acatou, o doutor Caio aceitou o agravo, aí ficou parado 11 anos que sai aqui agora. Eu concordo com o presidente de Câmara original lá que negou o segmento, que não conhecia o recurso. Doutora Tatiana, quer falar? Não. Então, concordo com o doutor Luiz e também com o presidente lá de trás, de 15 anos atrás aí. Então, também não conheço, assim como o doutor Luiz. Então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso especial interposto pela Fazenda. Esse é o resultado proclamado. Item 18, doutora Tatiana, o último da pauta dessa manhã. Que o item 19 foi retirado de pauta pela PGFN. Então, item 18, doutora Tatiana. Bom, presidente. Recorrente Brasmédica, Hospitalar e Ortopédica e recorrida Fazenda Nacional. Sim. É um recurso especial sujeito passivo contra acordo da primeira turma da segunda Câmara, que, por voto de qualidade do provimento parcial, recurso para excluir apenas a multa de ofício, consignando a seguinte ementa, né? Próteses mamárias e penianas de silicone, apresentadas em variados modelos e tamanhos para implantes no corpo humano, classificam-se no código tal, processo de consulta, ausência de eficácia normativa, processo administrativo de consulta formalizado pelo sujeito passivo da obrigação tributária produz efeitos exclusivamente para as partes, consulentes e fiscos, não se aplicando a terceiros não integrantes da relação processual, de acordo com o artigo 96.100 do CTN. Exclusão de penalidades, artigo 100 e artigo 101, Decreto-Lei 3 de 66, 37 de 66, artigo 102, parágrafo 1 do CTN, artigo 101, né, que traz que a norma inserida no artigo 100, parágrafo 1 do CTN, somente se aplica em matéria de consulta regular à Receita Federal, ao consulente, juros de mora, objetiva corrigir crédito tributário não pago no vencimento e não se configura penalidade. Insatisfeita, então, a Fazenda Nacional pôs embargos de declaração em face do referido acordo, alegando contradição entre a conclusão do acordo e o dispositivo, tendo em conta que, enquanto a primeira afastaria todas as penalidades, o segundo teria afastado apenas a multa de ofício. Então, foi dado seguimento aos embargos, e apreciados os embargos, por unanimidade de votos, os embargos foram acolhidos com efeitos infringentes para sanar a contradição e retificar a decisão no acórdão para excluir as multas aplicadas. Insatisfeito, sujeito passivo interpôs recurso especial contra o acórdão, trazendo, entre outros, que a decisão recorrida rechaçou a ligada à vinculação da administração, classificação fiscal emanada da solução de consulta, 604/2004, porque tal solução não havia sido formulada pela recorrente, mas para outra pessoa jurídica. Não se sustenta a motivação do acordo recorrido, segundo a qual a norma inserida no artigo 100 somente se aplica em matéria de consulta regular à Receita Federal consulente. E ele traz também que somente houve solução de divergência em 23 de setembro de 2013, após importações, lavratura de julgamento pela DRJ, alterando a classificação fiscal aplicável à prótese de silicone para implante dos tipos mamário, peniano, panturrilha, glúteo, testicular, facese, etc. Em despacho, as folhas tais foi dado seguimento ao recurso para discutir a matéria existência de solução de consulta formulada por terceiro plenamente aplicável às mercadorias, objeto das importações com a mesma classificação fiscal. Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional,
trazendo entre outros que o recurso não deve ser conhecido, pois o recorrente não obteve êxito em demonstrar a semelhança das várias partes dos acordos, a consulta produz efeitos vinculantes entre as partes, a solução de consulta 604 não foi formulada pelo recorrido, nem é seu estabelecimento na entidade ou confederação que represente. Posso ir ao voto, presidente? Sim, obrigado ao voto. Dependendo da análise do recurso especial interposto pelo sujeito passivo, importante discorrer sobre os arestos para melhor elucidar o direcionamento de meu entendimento quanto ao conhecimento ou não do recurso, para a rediscussão da seguinte matéria: existência de solução de consulta, formulada por terceiro plenamente aplicável às mercadorias objeto das importações com a mesma classificação fiscal. Importante assim recordar o que traz o acordo recorrido. Então, eu trago aqui, né, que eu já tinha lido do acordo recorrido, que só produz efeitos a solução de consulta entre as partes, né, o anticonciliante e o fisco, e o voto, né. Só vou ler a parte que interessa. Entendo que não existe razão recorrente nesse aspecto, a solução de consulta vincula a administração tributária exclusivamente em relação ao consulente, mas não de forma indistinta a toda e qualquer contribuinte, ainda que haja similitude fática. Esse foi o entendimento. Aí, passando aqui, vê-se que o acordo recorrido trouxe especificamente, considerando a matéria trazida em recurso, que a solução de consulta vincula a administração tributária exclusivamente em relação ao consulente, mas não de forma indistinta a toda e qualquer contribuinte, ainda que haja similitude fática. Dependendo da análise dos acordos paradigmas, de números 301.33872 e 3301.002.653, entendo que os entendimentos proferidos nos arestos mostraram divergentes em relação ao proferido no acordo recorrido, o que reflete a análise feita pelo impecável despacho de admissibilidade, né? Aqui eu trago o acórdão 301.33872, o despacho, né, que traz que tem sido os autos que aqui, eu só vou ler a parte que interessa, desculpa. É plenamente possível o acolhimento de consulta formulada por terceiro quando embasada no mesmo produto a ser tipificado para fins de classificação tributária. Considera-se, para tanto, o efeito vinculante da consulta para com a administração e a aplicação do princípio da isonomia aos contribuintes. Então, considerando que no acordo recorrido, né, não foi acatada a solução de consulta, né, formulada por terceiro, ainda que seja, tenha sido apreciada a mesma hipótese do contribuinte, né, nesse caso do acordo paradigma, eles acataram, né, a consulta feita por terceiro, né, porque tem a mesma hipótese, né, do contribuinte, naquele caso. Então, o primeiro acordo, a meu ver, já traz também a divergência entre os arestos. Então, vê-se que o aresto paradigma traz ser plenamente possível o acolhimento de consulta formulada por terceiro quando é embasado no mesmo produto a ser tipificado para fins de classificação tributária, que é o caso. Considera-se, para tanto, o efeito vinculante da consulta para com a administração e a aplicação do princípio da isonomia, o que não foi considerado no aresto recorrido. Então, por conta da discussão, eu conheço recurso especial interposto pelo sujeito passivo, pois, por óbvio, resta comprovada a divergência entre os arestos. Quanto à matéria trazida, a matéria de mérito, ou seja, a existente solução de consulta formulada por terceiro plenamente aplicável às mercadorias objeto das importações com a mesma classificação fiscal, eu entendo que existe razão sujeito passivo, pois a própria Receita Federal do Brasil respalda o sujeito passivo ao trazer no artigo 9º da IN 1396/2013, que a solução de consulta POSIT, a solução de divergência a partir da data de aplicação tem efeito vinculante no nome da Receita e respalda um sujeito passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na hipótese por ela abrangida. O caso concreto tratou de mesmo produto da consulente, o que respaldaria o contribuinte nesse caso. Tanto é assim que o acordo recorrido retirou as penalidades aplicáveis, pois havia ato de autoridade administrativa atestando o procedimento adotado para o contribuinte nesse caso. Eis que a solução, por mais que não tenha sido formalizada pelo referido sujeito passivo, contemplava a mesma hipótese lá tratada. Entendo ainda que somente houve solução de divergência em 23 de setembro de 2013, alterando a classificação fiscal aplicável, o que dever-se-ia ser observada após publicação. Esse entendimento, ora, também foi atestado pela Receita Federal do Brasil, através do artigo 17 da mesma IN.
Na hipótese de alteração de entendimento expressa em solução de consulta sobre a interpretação da legislação tributária aduaneira, a nova orientação alcança apenas os fatos geradores que ocorrerem depois da publicação da imprensa oficial. A administração tributária está autorizada a modificar sua interpretação a respeito da matéria consultada, entretanto, os efeitos dessa nova interpretação não podem atingir os atos praticados sob os efeitos da solução de consulta exarada anteriormente, sob pena de desconstituir o próprio instituto da consulta e malferir o princípio da segurança jurídica. Sendo assim, desfavorável a solução de consulta, esta deve ser aplicada para fatos geradores ocorridos após a publicação do Diário Oficial da União. Impossível, assim, ignorar que a emissão de solução de consulta expressa o entendimento da administração tributária sobre dúvida concreta colocada nesse caso, independentemente de não ter sido formulado por ele a respeito da classificação fiscal da mercadoria, em um determinado período de tempo durante o qual a administração está plenamente vinculada aos termos de sua conclusão. Independentemente de a interpretação dada naquele momento pela autoridade administrativa não será mais correta, vez que o entendimento emanado não perde a legitimidade dada pela pessoa competente, eis que com a sua publicação fica efetivamente instaurado tal esclarecimento em nosso sistema jurídico. Vê-se ainda que haja alteração do critério jurídico para ser emitido novo entendimento sobre a mesma matéria, a solução de consulta anteriormente dada observou todos os critérios para ser considerada consistente e legítima perante todos os sujeitos passivos que sofriam da mesma dúvida em relação à mesma hipótese. Além disso, pela inteligência do artigo 9 da IN 1396, já transcrito anteriormente, que dispõe sobre o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária aduaneira e a classificação de serviços, que produzam variações no patrimônio único da Receita, a solução de consulta tem efeito vinculante no nome da Receita, respaldando o sujeito passivo que as aplicar. Em relação à manifestação da interpretação por autoridade competente, é importante elucidar que as normas são geradas de sua interpretação. Então, nessa linha em si, na Celso de Mello, que é a interpretação que especifica o conteúdo da norma, já houve quem dissesse em frase admirável que o que se não se aplica não é norma, mas a interpretação que dela se faz. A solução de consulta que manifesta a interpretação da autoridade administrativa tem caráter normativo a ser observado pelo sujeito passivo, pois seu conteúdo expressa o resultado da interpretação da legislação tributária. Então, nessa linha, eu trago aqui os dizeres da Lei 9.430, que também foi disciplinado pela IN 1396, em relação aos efeitos do artigo 12 da 1396, que traz que os efeitos da consulta que se reportar a situação não ocorrida somente se aperfeiçoarão se o fato concretizado for aquele sobre o qual versar a consulta previamente formulada. E sendo assim, em respeito aos enunciados escritos, a própria lei também traz que, se após a resposta à consulta, a administração terá o entendimento nela expresso, a nova orientação atingirá apenas os fatos geradores que ocorram após dado ciência ao consulente. Isso está na lei 9.430, né? É o parágrafo 3º e o artigo 150. Além disso, esclarece que, em relação aos atos praticados até a data da ciência, ao consulente até a data da publicação, nos casos de reforma de solução de consulta anterior, para os não consulentes, que se aplicam as conclusões das decisões proferidas anteriormente. Então, nesse sentido, sem entrar no mérito da classificação fiscal, né, porque acho que não subiu essa parte, graças a Deus, então eu conheço o recurso especial interposto pelo sujeito passivo, dando-lhe provimento. Esse é o meu voto, presidente. Sim, doutor Andrada. Bom, presidente, com a devida vênia da doutora Tatiana, eu abro divergência. A questão, muito bem colocada por ela, é a questão de que existia uma solução de consulta sobre a classificação fiscal do mesmo produto. Uma solução de consulta foi dada para outro contribuinte. Isso foi em 2004, quando as soluções de consultas eram dadas por cada região fiscal. Então, se tinha um contribuinte circunscricionado em Brasília, quem responderia à consulta dele seria a Superintendência de Brasília. Então, são 10 superintendências respondendo sobre o mesmo assunto. A prevalecer esse entendimento, vejamos bem, nesse caso, a gente está se discutindo somente uma solução de consulta relativa a esse produto, mas poderiam ter várias. E aí, qual seria que ele iria seguir?
sobre o mesmo assunto, as regiões davam consultas que eram sujeitas a recursos, né? No caso de divergência. E no caso foi posteriormente localizada a divergência, a solução da divergência foi desfavorável ao contribuinte. Então, se ele quisesse utilizar aquela classificação fiscal, e a legislação permitia que ele usasse e apresentasse um pedido de consulta sobre a matéria, e poderia ficar usando sem incidência de multa e sem incidência de juros até a solução definitiva da consulta. Essa legislação é clara. Essa legislação é muito clara a respeito das dúvidas que o contribuinte poderia ter em relação à aplicação de determinada classificação fiscal. Tanto é que ele não discute no processo qual que é a classificação correta, que é a dele ou não. Ele simplesmente defende que ele deveria usar o que a solução de consulta feita por outro contribuinte estabelecia a ele. Somente a partir de 2013, 2014, no caso de classificação fiscal de mercadoria, a partir de 2014, é que a solução de consulta passou a ser centralizada por um órgão só da administração. Aí sim passou a ser vinculante, porque é o entendimento unificado da administração tributária. Antes tinham consultas diversas, entendimentos diversos que eram sujeitos à unificação posteriormente. Hoje não. Hoje essa consulta tem efeito vinculante de fato, mas por outro motivo. Porque quem dá a resposta é somente o órgão. Então não tem possibilidade dele responder diferente para um ou para outro. Então a própria legislação, a partir de 2014, estabeleceu que a consulta, o resultado da solução de consulta, pode ser aplicado a todos, independente do seu consulente. Então, dito isso aí, presidente, eu abro divergência e voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Doutor Luiz? Presidente, eu acompanho a divergência. Enquanto não há uma solução de consulta nacional, não há que se falar em vinculação a algo que não é definitivo e que pode ser até contraditório. Então, com todas as vênias, a relatora, eu acompanho a divergência. A partir de 2014, meu voto é diferente. Doutor Valcir? Com a divergência. Doutor Jorge? Com a divergência, presidente. Só salientando que a doutora Tatiana se refere ao artigo 9º da EN 1396, e essa solução de consulta que se refere aqui é a solução de consulta COSIT, que não é o caso dessa solução que inicialmente seria no sentido da classificação adotada pelo contribuinte, e muito menos solução de divergência que foi posteriormente. Então, desculpa, eu só coloquei que é a inteligência do artigo 9º, tá? Sim, mas é que no caso concreto não se trata nem de solução de divergência e nem de solução COSIT, eu só queria pontuar isso. Então acompanha a divergência, presidente. Doutora Érica? Eu vou acompanhar a doutora Tatiana, que eu também entendo que a solução de consulta ela é vinculante, né? Doutora Vanessa? Presidente, esse é um caso que deixa bastante dúvidas, né? Em razão até da explicação do doutor Andrada, que a partir de 2014 que houve essa unificação, né? Aí com a emissão das soluções de consulta somente pela COSIT, né? Mas como bem colocou a doutora Tatiana aqui na fundamentação dela, ela traz que a gente poderia aplicar essa inteligência também aos casos dessas soluções de consulta anteriores. Então, eu vou acompanhar a relatora, presidente. Também estou votando com a divergência do doutor Andrada. Então, proclamando o resultado, por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso. Vencidas as conselheiras relatora doutora Tatiana, doutora Érica e doutora Vanessa, voto vencedor doutor Andrada.
Assim, estamos agora encerrando a sessão dessa manhã do dia 14. Retornaremos às 14 horas.